Oi, pessoal, bem-vindos à Trilha Celeste. Eu sou Paula Martins e a gente vai falar agora mais um pouquinho sobre a retrogradação de Mercúrio no signo de Touro. Eu já deixei um vídeo aqui falando só sobre como a gente pode aproveitar a temporada de retrogradação na nossa vida, para que é legal, para que é bacana, como é que a gente pode trazer isso da melhor forma no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal e profissional. E agora eu vou falar um pouco do que a gente pode esperar ao longo dessa temporada de retrogradação de Mercúrio em Touro, especialmente na coletividade, na sociedade, na economia, e muito sobre economia. Afinal, Mercúrio está retrogradando no signo fixo do elemento Terra, que vai falar muito sobre recursos, sobre valores, sobre dinheiro, sobre estruturação econômica também. Então, esse é um período que a gente vai ver muito isso na pauta. E é importante de lembrar que Mercúrio não está sozinho no signo de Touro, né? Ele entrou no signo de Touro fazendo quadratura com Plutão, que está em Aquário, né? Quem está em Touro também é Urano. Então, a gente já tem aí essa temática taurina há um tempo no nosso cardápio, né? Especialmente entre 2021 e 2022, que a gente teve uma quadratura entre Saturno em Aquário com Urano em Touro. A gente falou muito de Urano em Touro aqui na Trilha Celeste. Então, esse lugar dos recursos, né, dos valores, da estrutura econômica, já vem se abalando com a passagem de Urano por aí. E esse ano, Mercúrio, fazendo retrogradação no signo de Touro, já aponta essa grande necessidade de olhar para a nossa estruturação, né? A nossa estruturação econômica, especialmente porque vivemos em um mundo capitalista e sem dinheiro, gente, não dá para ser feliz, não dá para ter comida, não dá para ter nada, né? Então, essa retrogradação de Mercúrio ela é muito favorável para a gente olhar para o lugar das nossas finanças e também para o lugar dos nossos valores. Aqui falando de dinheiro, mas falando também dessa análise do o que eu tenho de valor, né? E quanto vale o meu trabalho? Quanto vale a minha hora de trabalho? Essa é uma pergunta que eu acho que muitos trabalhadores, não só no Brasil, mas também no mundo, estão começando a se fazer, especialmente nesse mundo que está nascendo agora com um novo formato de trabalho, com um novo formato de sustento. Então a gente está vendo muitas pessoas aí que vão ser empresários, empresárias de si. A gente tem uma explosão de microempresas, de MEIs aqui no Brasil. Então essa é uma pergunta que eu acho que é muito válida, especialmente com essa entrada de Plutão em Aquário, que vem transformando radicalmente o mundo do trabalho e também o mundo da economia. Então a gente já vem aí com uma disparidade muito grande se a gente for olhar para as últimas gerações, as pessoas que hoje estão chegando com 60, 70 anos, e os adultos de hoje, né, as pessoas de 30, 40. A gente já vai ter uma diferença muito grande na forma de trabalhar, na forma de conseguir o seu primeiro emprego, né? Então, toda aquela cartilha que se tinha de como ser um adulto, né, vai se formar na faculdade, vai fazer um concurso, vai isso, vai aquilo, ela está se desmanchando nesse momento, né? Especialmente nesse momento da entrada de Plutão em Aquário, fazendo quadratura com os nodos. Então, outra coisa que a gente falou muito aqui na Trilha Celeste já é sobre essa quadratura de Plutão com os nodos lunares, que falam muito sobre o nosso propósito, sobre o nosso destino espiritual, mas também aquele que nos chama, que nos convoca, que nos leva a caminhar, né? Essa força que nos leva a caminhar. Então a gente tem muitas mudanças rolando por aí. E nessa temporada da sombra de retrogradação de Mercúrio, que começou pelo dia 6, 7 de abril, nós vimos Mercúrio fazendo um bom aspecto com Marte, que está em Câncer, né? Fez um sextil com Marte, que foi no dia 8 de abril, e depois no dia 11 de abril fez uma quadratura com Lilith. A gente já falou muito sobre essa quadratura com Lilith na trilha da semana. Então, esses são aspectos que a gente vai ver se repetir agora, né? Essa quadratura com Lilith vai ficar exata novamente no dia 29 de abril. E o sextil com Marte acontece já nessa semana, né, no dia 24 de abril. Então, esses são dias, né, tanto o dia 11 quanto o dia 8, que é interessante de olhar para trás e ver quais são as temáticas que estavam brotando na sua vida individual neste momento. Essa semana toda, né, do dia 8 ao dia 11 de abril, pegando esses aspectos de Mercúrio, foi uma semana com notícias bem difíceis, bem indigestas. E Mercúrio é o mensageiro dos deuses, então ele vai estar falando muito sobre a comunicação. Tanto a nossa comunicação individual, né? E aqui eu sempre gosto de dizer que falando em comunicação parece que é só aqui a conversa, mas não. A gente fala aqui de toda a comunicação com o ecossistema à nossa volta, né? Então a gente fala também da forma como a gente responde a esses estímulos externos, como que a gente interage com isso. Desde a maneira de perceber a sede e a fome, né, até as coisas mais complexas, como realizar um trabalho, uma tarefa.
Então, por isso que a retrogradação de Mercúrio é tão popular, né? Porque nos afeta muito individualmente. Mas aqui a gente fala da comunicação na coletividade, dos veículos de imprensa, né? Tanto das notícias em si, mas principalmente da forma como elas são noticiadas, né? Como elas são veiculadas. Então, essa é uma temática muito importante agora para esse período e, claro, mais uma vez reforçando essa questão da temática financeira. Bom, e por fim o recado vai ser esse, né? Mercúrio retrógrado em Touro é uma temporada fundamental para a gente gerir os nossos recursos e os nossos valores, tá? Porque aqui é o momento da gente olhar para o nosso planejamento. Agora a gente não tinha nenhum planeta retrógrado no céu, fevereiro, março, abril. Falei o tempo inteiro disso aqui na trilha, hora de começar, hora de arquitetar, de planejar, né, de dar os primeiros passos, que daqui a pouco vem a temporada de planetas retrógrados. Bom, Mercúrio aí retrógrado em Touro é excelente para a gente olhar para esse planejamento, para a gente olhar para esses primeiros passos, né, questionando o que a gente precisa para seguir adiante. Então é um período muito especial para a gente trabalhar nessa estruturação, né, não só na estruturação financeira, né, do custo-benefício, né, do lucro e do prejuízo, como é que isso está rolando na minha vida, se eu estou recebendo pelo meu esforço, né, quanto vale o meu esforço, e também da estruturação básica a respeito de conforto, de moradia, né, de ter ali todas as condições mínimas e o que esses projetos demandam. Né, o que esses projetos demandam para acontecer também. Então, essa é uma temporada muito importante para a gente fincar os pés no chão e ruminar esses projetos, ruminar essas ideias, passando aí esse pente fino detalhista da revisão de Mercúrio retrógrado, né? Então, acho que essa é uma das melhores maneiras que a gente tem para trabalhar essa temporada, observando muito essa relação de consumo, né, de consumo e de gasto, de lucro e de prejuízo, tanto pela parte do seu trabalho quanto pela parte do seu consumo. Então, colocar na balança, é temporada, né, de olhar para os seus ganhos, né, fazer os seus impostos e botar na balança essa quantia, né? Não só a quantia financeira, mas a quantia do valor. O que eu estou recebendo em troca desse esforço, o que eu estou recebendo em troca desse trabalho que eu estou colocando no mundo, seja lá ele qual for, né? Seja o seu trabalho profissional, seja o trabalho que está tendo em algum relacionamento, né? Que pode ser um relacionamento arbitrário, como pode ser um relacionamento, por exemplo, com filhos, com pessoas com quem a gente não tem como se desvencilhar. Né? Então essa é uma temporada fundamental para a gente olhar para isso, observando especialmente, né, o que eu preciso, né, o que eu demando, o que meus projetos demandam, o que os meus sonhos demandam, observando também os seus valores, as suas potencialidades, né, quais são os recursos, quais são os valores, quais são os tesouros que eu tenho aqui para oferecer, né, qual é o valor dessas ferramentas, dessas habilidades que eu tenho para oferecer. Essa é uma reflexão fundamental para a gente fazer nessa temporada. Muito obrigada pela escuta, não deixe de se inscrever aqui no canal e não deixe também de ver os outros vídeos sobre o eclipse solar em Áries e sobre a temporada de Mercúrio retrógrado em Touro. Até mais!